E começa agora mais um vídeo no meu canal do YouTube e o tema de hoje é o fim do socialismo no leste europeu. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então fica aí, não saia daí que você vai aprender hoje sobre como que foi, o fim do socialismo no leste europeu, ok? Então, pessoal, o que está relacionado ao tema é as revoluções pela democracia, as repúblicas federadas da Iugoslávia, o início da Guerra Civil, a Guerra Civil na Bósnia e os novos conflitos na Iugoslávia. Esses são os assuntos que estão relacionados ao tema. Então vamos lá, eu começo aqui falando das revoluções pela democracia. Vale ressaltar que a queda do Muro de Berlim foi o marco de um movimento que destruiu os governos socialistas do leste europeu. Então vamos lá. As revoluções pela democracia. A importância do Exército Vermelho na expulsão dos nazistas da Europa Oriental fez com que a divisão dos territórios entre os aliados fosse bastante vantajosa para a União Soviética. Além de recuperar a maior parte dos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, a União Soviética pôde instalar no leste europeu seu modelo de Estado socialista, com as mesmas características: partido único, controle estatal da economia, centralização do poder e centralização do poder nas mãos de uma burocracia dirigente econômica e economia planificada. Os primeiros movimentos do leste europeu que questionavam o regime soviético e exigiam liberdades democráticas ocorreram na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968, mas foram rapidamente sufocados pela repressão soviética. Uma nova onda de lutas democráticas na Europa Oriental ocorreu no final dos anos 1980. Essa luta agora vitoriosa foi possível pela combinação de fatores externo e interno. Aí agora eu vou falar aqui do fator externo, que foi a política de reformas na União Soviética, ou seja, que deixou de representar uma ameaça aos movimentos democráticos no leste europeu. E entre os fatores internos, destaca-se a crise econômica e deterioração das condições de vida nos países da Europa Oriental. A partir de 1989, caíram todos os regimes socialistas do leste europeu. Em alguns países, como na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, a mudança ocorreu de forma pacífica e resultou de grandes manifestações populares. Na Iugoslávia, a crise do socialismo levou a uma violenta guerra civil e resultou na desintegração do país. Então, as revoluções pela democracia, aqui vem falar da importância do Exército Vermelho. O Exército Vermelho ele foi importante para expulsar os nazistas da Europa Oriental, E fez também com que a divisão de territórios entre os aliados fosse bastante vantajoso para a União Soviética. E esses primeiros movimentos, no leste europeu, que questionavam o regime soviético e exigiam liberdades democráticas, ocorreu na Hungria, que foi em 1956, e na Tchecoslováquia, que foi em 1968. Mas foi rapidamente sufocado pela repressão soviética. E as ondas de luta democrática na Europa Oriental, que ocorreu no final dos anos 1980, essa luta foi vitoriosa. Foi possível pela combinação dos fatores externo e interno, que foi o que eu acabei de falar. Os fatores externos, que está relacionado à política de reforma na União Soviética, que deixou de representar uma ameaça aos movimentos democráticos no leste europeu. Ela deixou de representar uma ameaça
ela deixou de representar uma ameaça para os ela deixou de representar uma ameaça aos movimentos democráticos no leste europeu. E temos também, entre os fatores internos, que é destacado, né, a crise econômica, que é muito falado aqui, né, na crise econômica. E a deterioração das condições de vida nos países da Europa Oriental. E aqui, encerrando o fecho, né, encerrando o texto, vem falar que a partir de 1989 caíram todos os regimes socialistas do leste europeu. Em alguns países, como na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, a mudança ocorreu de forma pacífica, né, e resultou de grandes manifestação popular, né? Ou seja, houve manifestação popular para haver mudança, que antigamente, né, havia muita manifestação popular, né, antigamente, né? Na Iugoslávia, a crise do socialismo levou a uma violenta guerra civil. Então, na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, a mudança ocorreu de forma pacífica, vamos dizer, né? De boa. Já na Iugoslávia, a crise do socialismo, ela levou a uma violenta guerra civil, né? E resultou na desintegração do próprio país. Que agora mesmo eu vou falar aqui as repúblicas federadas da Iugoslávia. A Iugoslávia era constituída por 6 repúblicas federadas. Então é um país grande. Entre eles, Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Eslovênia. E por 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia, que é a Voivodina e Kosovo. A Iugoslávia era um mosaico de povos que tinham em comum pouca coisa além da língua eslava. Ao término da Segunda Guerra Mundial, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, implantou-se na Iugoslávia um governo socialista, comandando por Josip Tito, o principal líder, né, da luta contra a invasão nazista, muito carismático, né? Ele era muito carismático. Josip Tito, ele era muito carismático. Tito adotou uma política de distanciamento da União Soviética e, com um forte exército, garantiu a unidade nacional iugoslava. Iugoslava. Então Tito, ele adotou uma política de distanciamento da União Soviética. Então ele queria um distanciamento da União Soviética, sendo que ao término da Segunda Guerra Mundial foi implantado na Iugoslávia um governo socialista, mas o Josip Tito, ele adotou uma política de distanciamento, né, da União Soviética. Ele queria distância. A figura carismática de Tito não conseguia, no entanto, apagar as diferenças econômicas e culturais que havia entre as repúblicas, né? A Croácia e a Eslovênia, ao norte, economicamente mais desenvolvida, contrastavam com as províncias da Bósnia-Herzegovina, Macedônia e Montenegro, ao sul, mais pobre. Todas elas, porém, queixavam-se da opressão da maioria sérvia que de fato governava o país. E aqui vou falar aqui, né, já vou entrar aqui no início da Guerra Civil. Desde a década de 1970, uma crise econômica afetou a Europa. E em especial
a Iugoslávia, onde o governo optou por cortar investimentos sociais e achatar salário. Por que o governo decidiu cortar investimentos sociais e achatar salário? Porque o Josip Tito, ele adotou uma política de distanciamento da União Soviética. Se eu não me engano. Com isso, a atividade industrial caiu, o desemprego cresceu e a inflação chegou a 800% por ano. Com a morte de Tito em 1980, as mudanças em curso da União Soviética e os efeitos da crise econômica, o caldeirão, entre aspas, explodiu. Bum! As rivalidades étnicas e os movimentos de emancipação preparavam os Balcãs para uma violenta guerra civil. As primeiras repúblicas a declarar a independência foram a Croácia e a Eslovênia, em 1991, justamente as mais ricas da federação. Começou então a Primeira Guerra na Iugoslávia, opondo sérvios e croata. Então tudo isso aconteceu, gente, porque Iugoslávia ela não era independente, não era um país independente. A Iugoslávia só foi um país independente no início da Guerra Civil, que aconteceu, né? Que foi uma crise econômica que afetou a Europa e, em especial, a Iugoslávia. Então, a Iugoslávia ela foi afetada pela crise econômica, juntamente com a Europa, desde a década de 1970, e a Iugoslávia, ela não era um país independente. Então, ela só se tornou um país independente quando teve ali o início da Guerra Civil. Com as primeiras repúblicas, porque, que nem eu falei, a Iugoslávia, ela tem várias repúblicas federadas: Sérvia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Eslovênia, fora que por duas regiões autônomas ligadas à Sérvia, tem a Vojvodina e Kosovo. Então, ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com duas, né? Com duas regiões autônomas que são ligadas à Sérvia. Então, gente, as primeiras repúblicas a declarar independência foram a Croácia e a Eslovênia, em 1991, justamente as mais ricas da federação. Então, aqui na Iugoslávia, porque a Iugoslávia ela é constituída por 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 República Federada. E dessas 6, somente 2 que conseguiu declarar a independência na Iugoslávia, que foi qual? Croácia e Eslovênia. Quando foi isso? Quando que a Croácia e a Eslovênia elas declararam independência? Foi em 1991. Não faz muito tempo não, foi quase agora, em 1991. Justamente as mais ricas da federação. Por que a Croácia e a Eslovênia elas foram as únicas, né, que declararam independência na Iugoslávia? Porque elas eram as mais ricas, né? Elas eram as mais ricas, né, da federação. Elas eram as mais ricas da federação. Federação da Iugoslávia. Ela era a mais rica. Começou então a Primeira Guerra na Iugoslávia, porque todo país, quando ele é declarado independente, acontece uma guerra. Isso é fato.
Começou então a Primeira Guerra na Iugoslávia, opondo sérvios e croata. O reconhecimento dos novos países pela comunidade internacional, no entanto, obrigou as tropas sérvias a recuar, pondo fim ao conflito. Então, o reconhecimento dos novos países pela comunidade internacional, né, que é o Croácia, né, e Eslovênia, no entanto, obrigou as tropas sérvias a recuar, opondo fim ao conflito. Então teve um fim ali o conflito, né? Os opositores, né, aos sérvios. Os opositores aos sérvios, né, opondo sérvios e croata. Né? Então a Sérvia ela recuou para que houvesse um fim no conflito. Gente, agora eu vou falar de uma guerra civil na Bósnia. Mal havia terminado a guerra na Croácia, um novo conflito ainda mais terrível começou na Bósnia-Herzegovina, uma república onde viviam bósnios muçulmanos, sérvios e croatas. Um plebiscito realizado na Bósnia aprovou a independência em relação à Iugoslávia. Os sérvios que habitavam a república não aceitaram o resultado e iniciaram a guerra civil. Então, mal havia terminado a guerra na Croácia, que eu acabei de falar, né, da guerra da Croácia, um novo conflito aparece. Ainda mais terrível. Começou na Bósnia e Herzegovina, uma república onde vivia bósnios muçulmanos, sérvios e croata. Um plebiscito realizado na Bósnia aprovou a independência em relação à Iugoslávia. Os sérvios que habitavam a república não aceitaram o resultado e iniciaram a guerra civil. O conflito se estendeu de 1992 a 1995. Chocou o mundo por sua crueldade. Os sérvios, disposto a reconstruir o mapa demográfico da região, assegurando a hegemonia sérvia, adotaram uma política de extermínio chamada limpeza étnica. A repercussão do conflito levou a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, a intervir com suas tropas, forçando um acordo de paz. Assim, em novembro de 1995, sérvios e croata e bósnio selaram o Acordo de Dayton, que dividiu a Bósnia e Herzegovina em República Sérvia e Federação Bósnio-Croata. Então, o que fez ali uma capitania hereditária, né? O que fez ali uma separação foi o Acordo de Dayton, né? Eu não sei falar, gente, que a palavra é em inglês, né? Eu não entendo muito de inglês, tá? Porque é Dayton, tá? Então né? Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, vocês me relevem, tá? Se eu errei a palavra, vocês me relevem, mas eu traduzo ela como Dayton.
O Acordo de Dayton, né? Se eu tiver errado, tá? Vocês me relevem, por favor, me corrigem se quiser, né? Mas eu entendo muito de história, mas eu não entendo assim, quer dizer, eu não entendo muito não, eu tô aprendendo, né? Eu aprendo todo dia com a história, eu sou muito bom na história, mas em inglês, né? Eu já tentei aprender, mas é um pouco difícil. Eu sou mais o português, eu sou mais a língua portuguesa, de origem, né? Eu sou mais a língua portuguesa. Então, gente, o Acordo de Dayton foi o Acordo de Dayton que dividiu a Bósnia e Herzegovina em República Sérvia e Federação Bósnia-Croata, para ver se acaba de vez esse conflito, né? Essa guerra. É igual quando você tem um filho, você que é pai, você que é mãe, você tem um filho, você comprou um salgadinho do Lobis, aquele pequenininho lá, acho que é Lobis que fala, né? Ele é 1,20, 1,50. Aquele salgadinho é pequeno, né? Eu gosto dele, Lobis. Você tem 2 filhos pequenos, um de 5 e um de 8. Aí, é um exemplo, tá? O que acontece? Os dois estão brigando, porque os dois querem comer e os dois ficam naquela disputa. Me dá, eu quero. Para acabar a briga, o que você vai fazer? Vai ter que comprar 2, porque você tem 2 filhos. Então você tem que comprar 2 salgadinhos. É a mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Teve que haver um acordo de Dayton para dividir a Bósnia e Herzegovina em República Sérvia e Federação Bósnia-Croata. Até recentemente estimava-se que cerca de 200 mil pessoas, gente, eu tô gravando esse vídeo no meu celular. Eu não sei se aqui no vídeo tá aparecendo um barulho estranho, tá? É do jogo, porque eu tenho vários jogos no meu celular que eu baixei no Play Store. Então, aqui toda hora tá aparecendo barulho de jogo, sem necessidade. Aí, eu não sei se você aí de casa tá ouvindo, porque aqui eu agora acabei de ouvir. Eu não sei se você ouviu. Aí, se você ouviu, tirou sua concentração, esse barulho de jogo, você me perdoa, tá? Porque, né? Continuando. Até recentemente, estimava-se que cerca de 200 mil pessoas tinham morrido na Guerra da Bósnia, porque foi um conflito terrível, né? Foi um conflito terrível. Muito terrível. Muita gente morreu. Em 2007, um estudo científico feito pelo Centro de Pesquisa e Documentação de Sarajevo, após 4 anos de investigações, concluiu que morreram na guerra 97.207 pessoas, metade do número até então estimado. Das vítimas, cerca de 65% eram muçulmanas. Para encerrar, eu vou falar aqui dos novos conflitos na Iugoslávia. Vai ter novo conflito. O negócio não para. É um atrás do outro. A luta pela independência nacional ressurgiu mais tarde em Kosovo, província iugoslava de maioria muçulmana e controlada pelo sérvio. A política de extermínio e deportações conduzida pelo sérvio levou ao bombardeio de Belgrado, a capital iugoslava, pelas forças da OTAN. Gente, a luta pela independência nacional na Iugoslávia foi mais tarde, ressurgiu mais tarde, porque no início da Guerra Civil, as primeiras repúblicas que declararam a independência foi a Croácia e a Eslovênia, porque elas eram as mais ricas da federação. Foram a Croácia e a Eslovênia, em 1991, que foi a primeira república que declarou a independência na Iugoslávia. Mas a Iugoslávia não estava dependente ainda.
independente. A Iugoslávia não estava independente, porque aqui vem falar nos novos conflitos na Iugoslávia, vai falar que a luta pela independência nacional, porque foi uma luta, uma guerra atrás da outra, um conflito atrás do outro, porque não é fácil você deixar um país independente. Para um país ser independente não é fácil. Não é assim de mão beijada. Então, a luta pela independência nacional da Iugoslávia ressurgiu mais tarde. Em Kosovo, que também faz parte, né? Kosovo, não é? Deixa eu ver. Sim, Kosovo. Na verdade, Kosovo, ela é uma das regiões autônomas ligada à Sérvia. Então, a luta pela independência nacional ressurgiu mais tarde em Kosovo, província iugoslava, é uma província, não é uma república, não é uma república de federação. O Kosovo não é uma república de federação da Iugoslávia, é uma província que faz parte de uma região, né, que é autônoma, que é ligado à Sérvia. Vamos lá, continuando. A política de extermínio. Então aqui, a luta pela independência nacional ressurgiu mais tarde em Kosovo, província iugoslava, de maioria muçulmana e controlada pelo sérvio. A política de extermínio e deportações conduzida pelo sérvio levou ao bombardeio de Belgrado e a capital iugoslava pelas forças de OTAN. Os bombardeios se estenderam por quase 80 dias e geraram protesto em vários países. O conflito só terminou em junho de 1999 com um acordo entre o governo da Iugoslávia e a OTAN. As guerras civis na Iugoslávia resultaram em milhares de mortos e no desmembramento do país. Então, as guerras civis na Iugoslávia resultou no quê? Em milhares de mortos e o desmembramento do país. Com a emancipação de Montenegro em relação à Sérvia, em 2006, e de Kosovo, 2 anos depois, a antiga Iugoslávia reduziu-se a 7 pequenos países. Ah, tá. Aqui eu vou falar para vocês o desmembramento da Iugoslávia. Eslovênia, Ljubljana, Zagreb, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sarajevo, Montenegro, Podgorica, Belgrado, Pristina, Kosovo, Skopje, Macedônia. O Skopje faz parte da Macedônia. O Belgrado e a Pristina faz parte da Sérvia. Montenegro, o que faz parte do Montenegro é o Podgorica. O que faz parte da Bósnia e Herzegovina é o Sarajevo. O que faz parte da Eslovênia é a Ljubljana. E o que faz parte do Zagreb é a Croácia. O que faz parte da Croácia, né, é o Zagreb.
Então é isso. Gente, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou falar aqui a cronologia dos acontecimentos no leste europeu. Bom, eu vou falar aqui começando, né, aqui a cronologia, em 1984. Mikhail Gorbachev implanta na União Soviética a perestroika e a glasnost. Ele foi um líder, Mikhail Gorbachev, ele foi um líder soviético em Londres, em 1985. Eu não sei se vai dar para vocês ver ele. A foto tá bem pequenininha. Ó. Tá vendo ele aqui? Esse aqui. Ó, gente, eu só vou mostrar a foto dele, tá? Tá vendo aqui, ó? Tá tudo pequenininho as fotos. Eu só vou mostrar a foto dele, tá? Esse cara aqui, ó, esse cidadão, ele foi um cara na nossa história muito famoso, né? Muito falado na história, muito falado pelos historiadores, né? E qual é o nome dele? Ele é falado muito na história da República, né? Na história do Brasil, na história do Brasil República, né? Que ele é muito falado. Ele é o Mikhail Gorbachev, né? Temos em 1984, Mikhail Gorbachev implanta na União Soviética a perestroika e a glasnost. Ele implanta. Foi ele que implantou. Que eu já falei sobre a perestroika, já falei sobre a glasnost. Em 1984, aí em 1989, teve a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989. Em novembro de 1989, manifestações populares na Romênia levam à execução do ditador levam à execução do ditador Ceausescu e sua esposa. Ele foi popular, né? Ele foi popular. Populares martelam o Muro de Berlim em novembro de 1989. Temos também em 1990, que é no ano seguinte, a Alemanha Ocidental e Oriental são reunificadas, ou seja, o portal de Brandeburgo, na Alemanha, em dois momentos, com o Muro de Berlim, em 1989, e em seu muro, 10 anos depois. Temos também, em 1991, o fim da União Soviética, que eu falei ontem, né? Início da Guerra Civil entre sérvios e croata. Foi a partir do momento que aconteceu o fim da União Soviética que houve o início da Guerra Civil entre sérvios e croata, que eu acabei de falar aqui no vídeo. E em 1993, temos as bandeiras da República Tcheca e da Eslováquia hasteada em frente à sede da ONU, em janeiro de 1993. Em 1993, a Tchecoslováquia é dividida em dois países independentes, República Tcheca e Eslováquia. Em 1995, a cidade de Sarajevo, na Bósnia, em chama depois do bombardeio sérvio em 1992. Então, em 1995, depois de uma violenta guerra civil, a Bósnia é dividida em República Sérvia e Federação Bósnio-Croata. Temos também, depois de muitos anos, em 2008, para encerrar a cronologia dos acontecimentos do leste europeu, em 2008, populares comemoram a independência de Kosovo, na capital Pristina, em fevereiro de 2008. Né? Houve a independência de Kosovo, né? Que é uma província da Iugoslávia, que é que são duas regiões autônomas ligadas à Sérvia, né? Em 2008, Kosovo declara independência em relação à Sérvia.
Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, logo abaixo tem um botão que está escrito inscrever-se. Se inscreva no canal, logo abaixo, né? Se você gostou do meu canal, se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Já deixa seu like se gostou. Amanhã tem mais. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!